com a desobediência, pecado original, de Adão, homem da cor da terra, ou do barro, e Eva, a que vive, perdemos o estado de santidade que Deus havia nos concedido, ou seja, viver na sua amizade. Assim entrou no mundo, através do pecado, a morte, segundo São Paulo. Não poderíamos mais conviver com Deus, o que é provado quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, no qual o próprio Moisés e alguns anciões tiveram que se purificar para que pudessem estar na presença de Deus. Se estivessem impuros morreriam imediatamente, pois na presença de Deus e na sua perfeição não pode sequer existir a mínima impureza. Assim, Deus na sua imensa bondade, nos prometeu uma redenção, quando declarou que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Até a chegada do Redentor que é Jesus Cristo e a conclusão de sua paixão e ressurreição os homens que morriam se dirigiam para a mansão dos mortos ou limbo, o que também é descrito quando Saul ao consultar uma necromante, a fim de saber do seu destino e do de Israel, e que se esclareça que tal consulta é um pecado grave, Deus permitiu que Samuel aparecesse a Saul. Samuel declarou: para que me perturba me fazendo subir. Então Samuel subiu da mansão dos mortos para falar com Saul. Do mesmo modo diz a Bíblia sobre Jesus, que foi crucificado, morreu, desceu à mansão dos mortos, e ressuscitou ao terceiro dia. Para que Jesus foi à mansão dos mortos, senão para levar a todos os que lá estavam desde Adão, segundo o seu julgamento e sua misericórdia para o céu, deixando os demais para o precipício. Jesus então com o seu sacrifício, abriu as portas do céu que até então estavam fechadas aos homens. Esse texto acima esclarece apenas a condição do homem de pecador, e o sacrifício de Jesus para nos salvar e permitir acesso do homem ao céu. Então temos que buscar a Deus, para obtermos a nossa salvação como nosso Senhor Jesus Cristo declarou em João 14,16: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 8,23: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como então poderemos buscar a Deus, através de Jesus em nossa vida terrena? Não seria crendo em Jesus como Filho de Deus e cumprindo todos os seus mandamentos, mas não cumprindo apenas como obrigação, com o propósito de salvar-nos apenas, como isso fosse uma troca: cumpro os mandamentos e estou salvo, mas agradecendo e retribuindo o amor de Cristo por nós, que se fez homem e morreu na cruz por nossos pecados, o que nos permitiu ter acesso aos céus novamente para louvarmos a Deus e a Jesus eternamente. Então com amor e fé, em nosso Senhor Jesus, os seus mandamentos entram em nosso coração naturalmente, fazendo-nos não somente termos o desejo e a convicção de fazer a vontade de Deus, como também nos dispõe a sacrificar-nos em nome de Jesus e da sua Igreja, como ele se sacrificou por nós. A Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus como ele mesmo declarou a Pedro em Mateus 16:18: Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, possui os ensinamentos de Deus, através sagrada tradição de igreja, o magistério e as sagradas escrituras, ou seja a Bíblia e também o próprio Cristo que se encontra nela, que através da Eucaristia e sagradas missas nos permitem o convívio com ele, pois Cristo mesmo disse em Mateus 20:28: Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Temos então a igreja, que é formada por nosso Senhor Jesus Cristo, como cabeça da mesma, e por seu corpo que é formado por todo o clero, por todos os leigos, por todos os que estão no purgatório, e todos os que já estão nos céus. Igreja essa que é una, porque Jesus somente poderia fundar uma única igreja, pelo simples fato de que a verdade só poder ser uma, pois como ele mesmo disse em Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E como Davi profetizou em Salmos 16:10: Pois não deixarás minha alma no Seol, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ou seja, Jesus não teria o seu corpo decomposto, mas sim seria ressuscitado, e essa profecia também se cumpre em alguns santos da Igreja Católica, que têm seus corpos preservados por anos e séculos após sua morte. Ver corpos incorruptos na internet. Esse fenômeno se dá somente em santos na Igreja Católica, não sendo encontrado em nenhuma outra religião. Portanto, por que buscar em outro lugar o que somente pode encontrar em Jesus e sua Igreja? Por que seguir outras religiões, que prometem felicidade, sucesso, paz, harmonia, dinheiro e até mesmo várias outras vidas futuras, e outras que dizem que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, e sim um espírito de luz, que iremos reencarnar indefinidamente até alcançarmos a perfeição? Está escrito em Hebreus 9:27:
Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Então Cristo jamais anunciou que teríamos várias vidas, e que teríamos uma vida de sucessos, dinheiro etc. Aliás, Jesus declarou exatamente o contrário, como escrito em Mateus 16:24: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Abandonemos então de praticar todo o mal, pois de tudo o que fizeres, prestarás conta, pois a Deus nada escapa, pois até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados, como diz em Lucas 12:7. Devemos então, já com o amor e a fé em Jesus Cristo em nós, nos arrependermos de nossos pecados, voltarmos para a igreja, pedir perdão e praticar a oração, a penitência e a caridade, como também propagar o Evangelho. Cristo, através da sua igreja, está aqui para nos perdoar, e não para nos condenar, mas para isso precisamos buscá-lo sempre e em todo lugar. Por isso não perca seu tempo procurando onde ele não está, como quem caminha na noite e não sabe para onde vai. Esse texto é para tentar fazer voltar-vos para o nosso Senhor e sua verdadeira igreja. Procuremos ao Senhor enquanto nossos pés caminham nesse mundo, e nos dediquemos a Jesus enquanto temos o sopro de vida. Leia a Bíblia. Jesus misericordioso, eu confio em vós.